Fala, mulherada empreendedora, eu sou Mayara Pinheiro, você já sabe, e nós estamos aqui em mais um episódio do Você Empreendedora Podcast. E hoje eu estou aqui com uma convidada muitíssimo especial, belíssima, ela, empresária Lívia Batalha. Estou aqui com a proprietária da Livemê Calçados. Falei certo? Certinho. Chique. Lívia, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado, o nosso convite, por estar aqui edificando e inspirando a vida de outras mulheres empreendedoras que eu tenho certeza que, assim como você, estão trilhando aí uma trajetória de muito sucesso, muita prosperidade e também muitas batalhas, lutas vencidas, não é mesmo? Lívia, queria que você se apresentasse para as nossas inscritas aí, para quem está acompanhando o nosso canal, e falasse um pouquinho da sua trajetória, até como você chegou, na Livemê Calçados, que hoje é um sucesso. A gente conhece aqui em Caxias, mas queria que você falasse, porque tem em outros lugares aí, o negócio expandiu, já tem 10 anos, não é isso? Sim, 10 anos. Coisa linda. Fala um pouquinho pra gente te conhecer melhor e conhecer o seu negócio também. Me chamo Lívia Batalha, tenho 31 anos, tô nessa jornada, do empreendedorismo há 10 anos, me considero uma mulher forte, resiliente. A resiliência é uma característica que qualquer empreendedor tem que ter. Sou serva do Senhor, sou filha amada e querida, herdeira dele. E me coloco sempre nessa posição de filha, porque muitas das vezes a gente fala de servo, e ora e fala tudo como servo e esquece de pedir e de se colocar na posição de filha, que é diferente. Sou mãe do Zion, de 3 aninhos, esposa do Léo. Uma mulher forte, determinada, amada, querida, um pouco teimosa. Um pouquinho teimosa, mas quando eu acredito em algo, eu vou atrás daquilo, ainda mais quando eu tenho uma convicção mesmo que aquilo ali vai dar certo. Então, às vezes, a teimosia, ela é não só um defeito, mas talvez uma qualidade. E tô empreendendo há 10 anos. Na verdade, a minha mãe fala que eu empreendo desde criança. Ela comprava miçanga pra mim, pra fazer aquelas pulseirinhas, anéis. Na época da Jade, da novela, ela comprava muitas coisas pra eu fazer pra mim e eu levava pra escola e vendia. E aí, um conjunto que ela comprou pra fazer 5 pulseiras pra mim, eu vendia na escola, trazia o dinheiro, ela comprava mais. Eu fazia, era assim. Minha tia vendia salgados, eu pegava os salgados, ela me dava pra levar pra escola pra eu comer. Eu vendia os salgados. Até que teve época dela fazer bandejas e bandejas, porque eu vendia tudo na escola. Tudo, desde da infância mesmo até a adolescência. Na adolescência, tinha meninas na escola que as mães precisavam, tinham que vender, elas tinham vergonha, e eu vendia pra todo mundo. Resolvi o problema. Resolvi o problema. E vender isso, resolveu o problema. E aí, meu pai, ele tem como... A nossa empresa, a Livemê, ela é uma empresa familiar, e ele herdou a profissão do meu avô, que herdou a profissão do pai. É algo de geração em geração mesmo. E aí, há 10 anos atrás, em 2015... Na verdade, esse ano a gente completa 11 anos. Em 2015, estávamos numa crise muito grande. Eu tinha operado a coluna e tive um problema muito sério na coluna, porque a cirurgia, ela... Meu Deus, esqueci a palavra. Teve uma complicação? Teve complicação. Era uma cirurgia simples, mas a gente teve uma complicação, infeccionou muito, perto do osso da coluna. E aí, assim, eu fiquei 42 dias internada. Nesse tempo, eu tinha 18 anos, 17, 18 anos. Eu estava afastada dos caminhos do Senhor e fui criada na igreja com a minha mãe e tudo mais. E nessa época, eu fiquei 42 dias internada e lá eu falo que foi meu deserto. Todo dia, eu não podia ter acompanhante. Então, minha mãe não pôde ficar comigo. Nessa época, meu pai estava, assim, falido. Minha mãe estava trabalhando em casa de família. E o negócio que ele vendia calçado, só que ele não tinha uma loja física. Ele tinha parceria, sociedade com várias lojas. E a partir daí, ele vendia e a fabricação sempre foi grande, mas não tanto. Era no terraço a casa dele, mas a casa dele é bem grande. E aí, saí do hospital, fiquei 42 dias internada, passei por todo esse vale e saí do hospital, retomei, Falei, preciso arrumar emprego, preciso trabalhar. Comecei a procurar emprego. Nisso, antes eu já trabalhava nas lojas no Feirão. No Feirão das Malhas mesmo, eu trabalhei em várias lojas ali. E aí, eu falei, vou procurar trabalho, não conseguia trabalhar em lugar nenhum. Consegui vários processos, seletivo numa empresa muito boa. Falei, cara, aqui é o lugar. E não deu certo. E aí, meu pai,
Tava, assim, desesperado mesmo. Minha mãe trabalhando em casa de família, eu internada e ele em casa sem conseguir prover. Ele sempre foi o provedor. E naquele momento ele tava falido mesmo, não tava vendendo para lugar nenhum, não tinha dinheiro. E ele falou, o que eu vou fazer? E aí ele teve a ideia de começar a fazer feiras de comunidade. Sabe essas feiras que tem comunidade? Ele começou a fazer. E aí ele ia sozinho, ele sempre foi uma pessoa que comprou muito. Exemplo, se nós temos um pedido de 500 pares de rasteira, ele comprava 600, 700. Sempre ele comprava mais. E aí ele tinha matéria-prima sobrando. Então ele falou, cara, eu vou pegar tudo que eu tenho, vou fazer rasteirinha e vou para as feiras vender. E aí ele ia para a feira e vendia, até que ele começou a vender bem nas feiras. E conheceu uma pessoa. E na feira, essa pessoa conduziu ele a uma loja em Nova Iguaçu. Só que ele falou, cara, como é que eu vou pegar uma loja? Eu não sei vender, eu não sei fazer nada. E aí eu procurando emprego, né? Já tinha saído do hospital, procurando emprego, não conseguia ele, Lívia. Aí ele, vamos trabalhar comigo. Falei, como? Porque o meu temperamento e o temperamento do meu pai é muito parecido. Eu sou um pouco estressada. E ele também. E eu falei, cara, isso não vai dar certo. Como que vai bater eu e ele trabalhando, sabe? Junto, não vai dar certo. E aí, por fim, eu falei, Deus, se eu tentar mais uma vez esse processo e não der bom, eu vou começar com meu pai. E aí ele falou, eu não deu bom o processo, deu tudo errado. E ele falou, Lívia, então vamos continuar comigo, a loja vai dar certo e tal. E aí nós fomos pra loja lá em Nova Iguaçu. Eu falei, pai, eu começo, mas com a condição, tem que ser do meu jeito a loja, né? Temperamento forte. Porque até então você não estava trabalhando com ele, era algo que era um negócio dele ali, você fazia outras coisas e tudo mais. Depois dessa cirurgia, sim, em que você não conseguiu ali se realocar, retornar. Exatamente. Surgiu essa oportunidade. Isso, a oportunidade, assim, de que ele estava precisando isso também. Aí, eu conheci o processo da fábrica todo, porque eu cresci ali na fábrica. Então, todo o processo de produzir um calçado eu já conhecia. Só que eu nunca tinha parado para pensar que a fábrica de calçados em cima da casa da minha mãe poderia ser o meu negócio. Eu nunca tinha parado para abrir a minha mente nesse nível, sabe? Não, vou trabalhar, vou vender, vou trabalhar para os outros, vou fazer uma faculdade, eu acho que eu não tinha um rumo na vida ainda, sabe? E aí, na época, era a Lívia Shoes. Me proporcionou isso. Que meu pai sempre trabalhou com o meu nome. Era Lívia Fashion, Lívia Calçados, Lívia Shoes, então era Lívia sempre. E aí, fui pra loja com ele, eu falei, cara, vamos vender atacado. Aí ele, mas como que é isso? Porque ele não entendia nada. Eu falei, pai, então, nas lojas do Feirão, e nesse polo de Nova Iguaçu também era atacadista, era o Mega Brás, que ainda existe lá. Era atacadista, eu falei, vamos trabalhar com atacado e varejo. Ele, mas como que é isso? Eu falei, você vai me dar 2 preços. Um preço de atacado, mais barato, e um preço de varejo. E meu pai, ele custeava assim, olhava. Dá pra vender 35. Era tipo isso. E aí, tá bom, nós vamos e tal. Entrei com ele. Eu sempre fui muito destemida, então eu panfletava, eu fechava a loja, pedia para vizinho olhar e ia panfletar. Não só ali dentro do galpão, onde era o local, né, a loja, mas na rua também. E começava a impulsionar no Facebook sem entender nada. Eu falei, cara, eu preciso fazer dar certo. Então, as ferramentas que eu tinha eram o quê? Um Facebook, que na época era Facebook, e um panfleto. Que uma amiga minha fazia logo, fez uma logo bonitinha, pedi pra ela fazer, ela fez uma logo bonitinha. Falou, Lívia, vai panfletar e cria grupo no... Eu não lembro se já era o WhatsApp. Eu acho que já era o WhatsApp, há 11 anos atrás. Que tinha... Eu acho que era o WhatsApp já. Pior que eu também bugou, não sei. Não lembro. Mas eu sei que eu usava todas as ferramentas que eu tinha de tecnologia. E o Facebook era o principal aliado. E aí, funcionava ali do meu jeito. Eu lembro que com 1 mês de loja, eu cheguei e tinha uma fila. Eu falei, cara, não acredito, tá dando certo. A panfletagem tá dando certo, o Facebook tá dando certo, tá trazendo pessoas que tinham loja e que vendiam também na feira, onde meu pai começou. E aí a gente tinha calçado de, tipo, R$ 9,99, R$ 19,99, R$ 14,99. Era, tipo, só rasteirinha, né? Mas muito baratinha. Então, elas conseguiam dobrar e triplicar o valor. Porque cada um vende mediante o, né? E aí, aquilo ali foi o ponto principal. Com 3 meses, a loja era muito pequenininha. Era do tamanho dessa mesa, eu acho. Era muito pequenininha. A gente foi para uma loja maior, bem no centro, assim, do galpão lá. E era um ponto muito estratégico, 2 entradas. E aí, aquilo ali, a gente já... De um aluguel de R$600, a gente foi para um aluguel de R$3.800. Então, já mudou tudo. E meu pai começou a acreditar em mim, né? Com um pouquinho tempo, ele já começou. Cara, a Lívia tem uma visão que eu não tive, né?
E nós unimos as forças. Ele com toda a experiência que ele tinha de fábrica, eu com um pouco de experiência que tinha ali de venda. Estava no meu processo já de casar. Com mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos de empresa, a gente casou, eu e Léo. E aí minha mãe falou, você precisa começar uma faculdade, porque você casou, você não se formou, e o sonho dela era me ver formada. E aí comecei a faculdade de administração, que eu falo muito, que você precisa estudar. Mas a faculdade, ela não dá o conhecimento de fato que você precisa para empreender ou para... Não dá. Então, você precisa estar na prática e na teoria, né? E na faculdade eu conheci um professor que mudou, assim, minha visão. E a minha comunicação com meu pai era ruim, porque ele não entendia que a gente podia crescer. O que acontecia? A gente tinha em cima da casa da minha mãe, tinha uma fabricação que, por exemplo, um calçado que estava vendendo muito, que a gente vendia atacado, então era em quantidade. Ele conseguia me entregar para quarta-feira, que é o principal dia de feira. 60 pares, por exemplo. E eu tinha 200 pares de pedido. E eu não conseguia colocar na cabeça dele que a gente precisava contratar mais, que a gente precisava mudar o método de produção para crescer. Porque se a gente faturava X, a gente conseguia faturar Y, mas a mente dele não abria. Mas assim, hoje eu entendo limitações. Uma vida toda vivendo da mesma forma, ele não entendia que podia crescer e tinha medo, né? O medo dominava, literalmente. E esse professor me ajudou a desenhar. Eu desenhei uma cartolina e cheguei. Eu lembro que eu cheguei da faculdade, fui trabalhar e fui direto para a fábrica. Aí eu pedi para todo mundo sair, que já não tinha mais quase ninguém, o pessoal foi embora. Eu lembro que eu botei na mesa do corte e falei, olha, pai, nós produzimos isso e a nossa receita é essa. Se a gente começar a produzir isso aqui, a nossa receita vai ser essa. A gente vai ter esse custo aqui com tantos funcionários que a gente precisa contratar tipo mais 5 pessoas. E ele não entendia que... Ele achava que isso era um custo. Ele não entendia que era um investimento. Sim, sim. E aí, a partir daí, ele começou a entender. A gente contratou, a fabricação mudou. Passou 1 ano, 2, nós fomos para um galpão. Não, acho que 1 ano mais ou menos. Nós fomos para um galpão, voltamos para Nova Iguaçu. Abrimos a loja lá. É isso, fomos para o galpão. No galpão foi a pandemia. Quando eu aluguei o galpão... Esse galpão maior, depois desse crescimento que vocês tiveram, com mais só que funcionários. a nossa mente ainda não tinha... Eu entendia que a gente já estava vendendo muito, conquistando coisas, mas o espaço físico eu não entendi ainda que precisava mudar. A casa da minha mãe não era mais casa. A casa da minha mãe é bem grande, mas todos os cômodos dela eram estoque. Estoque de matéria-prima e estoque de produto pronto. Coitada, ela não tinha mais lugar, sabe? Era só a cozinha e o quarto dela e o banheiro. Porque o resto, tudo era caixas e caixas. A gente desceu com máquina lá para baixo, até entender, cara, peraí, poxa, eu posso alugar um galpão, a empresa tem condições de crescer. Na verdade, eu já estava crescendo, mas a empresa tem condições de arcar com todos esses custos. Sim. E aí, fomos pro galpão. Quando a gente chegou no galpão, lockdown. Fechou tudo. Foi essa época que... foi 2020, 2021? Foi quando teve... Foi no ano que eu fui para Israel. Foi isso mesmo, 2021. Muitos acontecimentos. Muitos acontecimentos. A gente investe, paga uma viagem caríssima. Sim. E quando pegou todo mundo de surpresa mesmo, assim, porque ninguém imaginava. Quem vai imaginar? Essa foi a nossa melhor época. Eu lembro que por loja, a gente vendia 1.300 pares de um único modelo por dia. Uau! Por dia, sabe? Em cada loja. Então, assim, você bota 3 lojas, né? Quanto que a gente estava faturando e em crescimento mesmo. Então, assim, foi o momento. Falei, é o momento de ir pro galpão, é o momento de expandir mesmo e alavancar. E aí, quando a gente pega o galpão, faz a mudança, pandemia, tudo fechado. Aí você bota uma folha de, sei lá, 20 funcionários já na época. E aí, tendo que pagar todos os funcionários, todos os aluguéis, que as lojas tinham aluguéis, o galpão tinha aluguel e nada abrindo. Assim, foi um pesadelo. E foi um período que as pessoas, que tanto quem estava ali trabalhando, quanto, assim, quem era cliente, todo mundo estava, assim, retendo, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Era uma atmosfera de muita imprevisibilidade e medo, porque as pessoas tinham medo de, tipo, poxa, eu até quero comprar, sei lá, esse produto aqui, mas eu não sei se eu vou permanecer empregado, eu não sei se... Exatamente. Como que as coisas vão estar. Então, as pessoas... Era uma época em que as pessoas realmente... tinham medo de tomar decisões mais simples possíveis. Elas tinham medo. E com razão, né? Porque realmente era algo que a gente nunca viveu. E que naquele momento, né?
as pessoas pensavam, gente, o que vai ser? E era em todos os ambientes, né? O que vai ser da empresa, o que vai ser do meu emprego, o que vai ser da igreja, o que vai ser, da porque minha era vida uma loucura. Da nossa própria vida, né? O que vai ser da minha vida, porque você, com os meses passando, você começou a ver as pessoas morrendo. Sim, foi um desespero terrível. Foi um desespero terrível. E só que a gente começou a... Eu estudo... além da faculdade, eu fiz muitos cursos de comportamento humano, gestão de pessoas, vendas, principalmente, liderança. E a gente vê o comportamento das pessoas como é, né? Em casa, sem fazer nada. Aí, o que surgiu? Todos os deliveries da vida. Live, um monte de live. Live todo dia. Foi essa época. Foi nessa época que eu comecei mesmo a estudar venda, gestão, tudo online, né? E aí depois, quando abriu tudo, eu fui emergir real, porque eu vi que aquilo ali era... Eu amo pessoas, então eu penso que se eu não entender um pouquinho da mente, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, porque eu preciso de pessoas para crescer, né? Sim. Então eu falo até mesmo que a empresa, ela impacta muito a vida dos nossos colaboradores. Inúmeros saem e vão empreender, sabe? Entram sem destino, assim, eu não sei o que eu sou da vida, e a gente consegue ali estar reformulando, tratando mesmo a mente, e elas saem com profissão. Às vezes já faz o curso durante estar trabalhando ali, quando sai, já sai para abrir o seu negócio ou para ir para algo melhor dentro de uma profissão que nem existia quando entrou. Né? Isso é muito bacana, perceber que a mentalidade é a chave realmente de um negócio, né? Sim. E você percebe que isso na sua trajetória aconteceu desde lá com o seu pai, né? De ter a paciência, porque a gente... com toda certeza, sempre recebe convidados aqui que começaram familiarmente, né? Uhum. Seja às vezes com o marido, ou que assumiram um negócio do pai, da mãe, ou começaram ali juntos. Mas a gente percebe que aquilo que muitas pessoas às vezes enxergam como uma barreira, né? De às vezes a idade, a diferença da mentalidade, a história que aquela pessoa teve não é a mesma. E ela às vezes tem todas as razões para acreditar naquilo que ela tem ali como um medo, como uma limitação. E quando essa pessoa, né? Quando o filho ou a parte da família que é mais visionária, porque sempre tem um que é mais visionário e o outro que é isso, você tá maluco, você tá doido. Tá viajando. Você tá viajando, você tá sonhando alto demais, né? Mas quando essa pessoa que é o visionário, ela pede a graça de Deus para poder ter sabedoria ali para se comunicar e transmitir aquilo, tem essa paciência, porque é necessário, né? E essa outra parte abre a mente também para receber o novo, porque empreender é viver essa constante atualização, né? Renovação de mente. Porque se a gente for analisar, você acabou de mencionar a pandemia. A pandemia trouxe diversas mudanças de consumo para todas as áreas. Todas. E quem não acordou para isso na pandemia ou um pouco depois, certamente viu seu negócio comprometido. E até hoje nós temos outras, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui do podcast falando sobre isso, né, Lívia? Das mudanças de consumo e como isso impacta todos os negócios. No seu caso, você tem um comércio ali de calçados, fabricação própria, que é voltada para varejo e também para atacado. Você percebeu essas mudanças acontecerem, mas independente da área do seu negócio, seja um ramo alimentício ou de prestação de serviços, você percebe que a internet e o avanço da internet, porque não é só falar em internet, né? Porque a gente foi a geração que viu essa transição, né? Aliás, a gente foi uma geração assim meio esquisita, porque a gente viu tudo isso acontecer. Mas a gente ainda percebe que ainda há muitas coisas em trânsito que a gente tem que notar e aplicar para o negócio. Como você enxerga que essa mudança de mentalidade e o fato de você estar sempre se atualizando foi fundamental, Lívia, para o avanço do seu negócio? Porque você falou de todas as transições, né, que vocês tiveram, algumas transições, e hoje vocês seguem crescendo, implementando novas novidades, né? Entendendo como o mercado está funcionando hoje. Você entende que isso foi fundamental para vocês permanecerem no mercado e seguirem crescendo? Entendo. E assim, como a gente estava conversando lá embaixo, quando a gente começa, de fato... Porque a zona de conforto, ela pega e engloba a gente num local. Peraí, ainda tá bom. Se tá bom, vou continuar aqui. Eu falo que o empreendedor não tem como ficar dentro da zona de conforto. Não tem como, é impossível. E quando você se atenta e você... Peraí, tá mudando isso aqui. Então, se isso está mudando, o comportamento da minha empresa precisa mudar, o pensamento da minha empresa precisa mudar, as atitudes da minha empresa precisam mudar. Desde as atitudes de como eu comunico com o cliente, como eu abordo o cliente, né? Porque a gente percebe que depois da pandemia, online é tudo.
Tudo, como você estava falando. As pessoas mandam mensagem no WhatsApp. E eu digo ainda que quando você não automatiza, você perde muita venda. Porque tem cliente que quer comprar ali com um ser humano. Mas tem cliente que não quer falar com ninguém, não. Ele quer entrar no site, escolher o que ele quer, colocar no carrinho, botar retirado ou entrega. É na isso hora que ele quer. Quiser, na hora 10 que ele horas da quiser. noite. Isso, é meia-noite. E a gente vê lá na loja mesmo, cliente ligando para vendedor 3 horas da manhã. 2 horas da manhã. Porque é a hora que ele tem para se comunicar, sabe? E assim, a gente precisa se adequar e eu acho que toda essa atenção que eu coloco, né? Essa parte comercial toda fica comigo. Que eu coloco para entender, né, o comportamento do cliente, o cenário ali da nossa realidade. Eu costumo dizer que eu tenho 100% domínio do físico. 100% domínio do físico. Consigo até dou treinamentos e tudo mais de atendimento, de vendas, de gestão e liderança, mas o online era algo que eu me reti um pouco, porque o meu físico vende muito. Eu pensava isso, sabe? O meu físico vende muito, eu não preciso do online agora, deixa eu colocar energia aqui. E aí, do ano passado pra cá, a gente vem percebendo no ambiente físico mesmo, que não é mais o que era. As pessoas não querem mais sair de casa pra comprar. Elas querem comprar de casa na hora que elas querem, como eu falei ainda agora. Isso. Então, assim, mediante a isso, eu falei, peraí, a marca precisa se reposicionar. Não tem como a marca ficar só no físico e dar atenção só ao físico. Então, mediante a isso, a gente já tá, né, reposicionando tudo. E, assim, eu sempre peço muito pro Senhor colocar as melhores pessoas do nosso lado. Porque sem pessoas a gente não cresce. Então, o Senhor já tem preparado tudo, sabe? E a gente tem conseguido agora reestruturar até mesmo a comunicação do nosso Instagram quanto a varejo, atacado. E entendi agora que a loja física vai ser voltada somente para o atacado. Trouxemos a inovação da máquina, né? Que tem 2 semanas, uma máquina que coloca a logomarca do empreendedor na hora. Então, você chegou na loja, comprou a partir de 990, você já consegue colocar a sua logomarca no sapato e aí você cria identidade mais ainda para sua marca, credibilidade, exclusividade. E aí, no online já é diferente. Eu preciso me reposicionar de forma diferente, que é o que a gente está trabalhando agora, que é pro varejo, para eu atender o consumidor final. Quem quer só comprar o calçado, não quer revender, né, o nosso calçado. Sim. Você percebe, né, Lívia, que você ter enxergado essas diferenças nos públicos que você recebe. Porque como você não atende uma frente só, né? Porque você não atende só o varejo, também não atende só o atacado. Mas você ter percebido essas diferenças e o desejo do público hoje, como é diferente, é fundamental. Porque eu estava até conversando com uma amiga umas semanas atrás de como muitos comércios se fecharam. Muitos mesmo. Assim, lojas que a gente tinha assim, poxa, marcas já estabilizadas para nós, né? Consagradas. Mas eu acredito fortemente que tenha muito a ver com isso, né? De você ter essa sacada no tempo certo de se adaptar às necessidades do mercado, ao comportamento do cliente que tem mudado e ir atendendo, né? Pouco a pouco. Você mencionou, Lívia, que eu achei bastante legal, algumas etapas, né? Algumas fases da empresa, desde quando vocês começaram lá, você ajudando seu pai e até hoje, né? Em que você usou o tempo da pandemia para se especializar, para ir atrás de mais conhecimento e foi aplicando tudo isso. Mas lidar com o crescimento e os desafios que ele traz nunca é algo programado, né? Porque assim, a gente trabalha para crescer, mas quando o crescimento vem, normalmente ele te deixa doida antes de você lucrar com ele, te deixa doida. Sim. Você fica sem dormir, meu Deus, e agora? Porque se eu era uma para fazer isso, eu não vou mais conseguir uma só. Como que foi lidar com esse crescimento, que em alguns momentos foi rápido, né? E você identificou ali. E falar aqui é muito tranquilo, né? Mas viver isso é desafiador. Sim. Como que foi isso para você, viver isso em família, tendo casado, foi mãe aí? Como é que foi equilibrar todos esses pratos em família? Em família. Ainda tem isso, família. Né? Em família. Eu falo que é muito bom trabalhar com estranhos. A gente vira família depois. Lá na empresa a gente fala que a família é LVME. Mas é muito complicado você trabalhar com família porque você não pode deixar aquilo ali afetar a sua relação, tipo pai e filha, mãe e filha, esposa e esposo. Então, assim, eu lembro que meu pai ele sempre foi muito... É uma história bem... Eu sempre que conto as pessoas ficam assim...
Meu pai sempre foi muito dominante, né? Então, assim, a decisão tá comigo, o controle tá comigo e eu não vou te dar. E eu lutando com ele pra pegar o controle, porque o controle com ele, o negócio andava devagar e eu queria que andasse mais rápido. E aí nós fomos pra Campo Grande, pra um boxe lá. E assim, lá a gente vendia muito também. E lá o boxe era muito pequeno, não dava mais vazão. A gente ficou em 6 meses, 5 meses e não dava mais vazão, muito pequenininho, não tava dando conta. E eu falei assim, eu preciso de mais um boxe aqui. Só que lá era a luva e tudo mais, como é hoje, né? E eu não tinha dinheiro para pagar a luva. Nós começamos, Mayara, a empreender com cartão de crédito. O cartão de crédito era um limite, era alto, então eu comprava, tinha 30 dias para pagar, era assim. E aquele entende? Fluxo. Desse jeito, isso aí. E aí, eu falei, pai, eu preciso pegar mais um box. Ele, você tá maluca? Não, já pagou, sei lá, 15 mil, 20 mil no box, vai pagar mais um? Não tem como. Falei, pai, tem como sim. Lívia, mas... Falei, tem como, tem que ter como. Não tem opção de não ter como. E aí, nessa época, eu tinha começado a dirigir, porque ele operou o coração. E nessa mesma época, eu não tinha mais ele na produção. Então, pensa, eu tive que lidar com a produção e eu entendi da produção porque eu cresci naquele meio. Mas eu não tinha domínio ainda de, peraí, esse é o passo a passo. Não tinha esse domínio dos processos. E aí, eu falei, mãe, eu vou pegar o boxe. E meu pai dizendo que não queria. Eu falei, mãe, eu vou pegar. E aí fui conversar com o dono do boxe da frente. Não era nem do lado, pra você ver a loucura. O boxe era na frente, eu aqui. Eu falei, vou conversar com ele porque ele quer vender. Ele tá desesperado, não tá vendendo aqui, ele tá pagando aluguel. Falei, olha, quanto o senhor quer? Ele começou a falar. Eu falei, eu tenho um carro. Ele, mas qual carro? Aí eu expliquei que era um carro velho que meu pai tinha, uma Paraty velha. Eu falei, já me livro dessa Paraty, que toda semana ele tá no mecânico, gastando rios de dinheiro, porque ele não entendia que podia comprar outra mente, cara, muito limitada. A mente muito limitada. Falei, vou resolver 2 problemas. Eu vou ganhar espaço pra mim e me livro do carro velho que vive dando problema. Na época, o Léo era meu noivo, não era meu marido ainda. Tinha um Corsinha. Eu falei, tu me empresta o Corsinha 3 meses? Aí ele empresta, mas por quê? Eu falei, ele ia pro quartel todo dia de ônibus, coitado. Pro Corsinha ficar comigo e com meu pai. E eu vender o carro. E aí, o dono do boxe, deu ok, não, quero. Aí liguei pra minha mãe, vendi o carro do meu pai. Ela, como assim? E seu pai é operado? Operado, sem saber de meu nada. Deus do céu. Aí minha mãe, Lívia, mas ele não vai deixar, mas ele não tem opção, mãe. Aí sentei com ele, pai, olha só, vendi o carro pra pegar o box. Mas, Lívia, eu falei pra você não pegar o box, mas eu já vendi o carro. É só levar o carro amanhã pra ele ver o carro e ele vai ficar com o carro. E eu vou pegar o box. Lívia, mas, pai, em 3 meses eu vou te dar um carro. Aí ele, quê? Eu falei, 3 meses. Qual carro você quer? Ele queria um EcoSport na época. Eu quero um EcoSport. Aí eu falei, tá bom, eu vou te dar o EcoSport. E a gente tava vendendo muito bem na época. Eu sabia que fiz todas as contas. Falei, se a gente continuar nessa métrica que ia avançando, crescendo, eu vou conseguir pagar o carro à vista. 3 Deu meses. um passo de fé ali. 3 meses. Colocou a sua palavra. Minha palavra. Dei o carro pra ele. Em 3 Uau. meses, o EcoSport que ele queria, dei a ele. E aí, a partir daí, ele abriu mão do controle. Ele viu que não precisava se desgastar. E como foi se desgastar. isso quando você deu o carro? Não, eu falei, pai, já temos o dinheiro guardado, dá pra você ir ver o carro. Aí ele foi pra agência, viu o que ele queria. Não foi 0, não, mas foi um carro, poxa, era uma Paraty velha. Mas imagina ele, tipo, você é louca. Essa louca que se deu no meu carro, vendeu um negócio Isso meu, aí. eu operado, que louca. Isso aí. E aí ele foi, viu o carro, gostou do carro e compramos à vista o carro. E foi a nossa primeira conquista como empresa, né? Tinha pouco tempo de empresa, eu tô me perdendo no tempo. Nessa parte do... São muitas histórias. São muitas histórias. Nessa parte, a gente deveria ter 1 ano e meio, mais ou menos, de empresa. Nisso, eu já tinha feito um empréstimo no nome da minha tia, que foi quem me criou. E paguei esse empréstimo 1 ano, porque é caríssimo, né? Os juros disso, que eu não sabia. Na época, eu precisava de dinheiro. Sim. Então, eu tenho um cartão de crédito, preciso de um dinheiro. E aí, foi dessa forma. Aprendi a dirigir na marra, porque ele teve que operar o coração, assim, de um dia pro outro. Então, eu tive que entrar pra autoescola rápido, sabe? Tudo muito rápido. E eu falo até mesmo que a mulher, quando ela é empreendedora mesmo, existe uma energia masculina muito grande nela, né? E eu tive que... Hoje eu trato bastante isso na terapia, pra eu ser mais feminina dentro da minha casa, né? Nossa, são tantas abas, né? Meu muitas Deus! abas. Mas São porque muitas realmente abas. você aprende a ser essa mulher a que resolve. A gente já Isso tem aí. isso dentro da gente, Já né? tem. Porque a gente já gosta de ser solucionadora. Aham. E como empreendedora, então você anda com isso só no nível máximo. Isso aí, porque isso você é problema chegando o tempo todo, você é a que resolve os Isso problemas. aí, Não isso tem aí. pra quem você entregar os problemas. Não tem. Então você vai se habituando a estar nesse lugar, Isso né? De aí. resolver os problemas. Mas que legal. São coisas que não têm preço, né? Não tem preço. Tem valor mesmo. Você batalhar ali
dar esse passo de fé, porque Isso aí. por mais que você tivesse feito contas, empreender é sempre risco, porque, por exemplo, a pandemia veio e ninguém sabia. Ninguém se programou porque é algo que ninguém imaginava. Então, são coisas que vão acontecendo no decorrer do caminho, riscos que você corre, mas você precisa acreditar que a estratégia que você recebeu vai dar certo. Vai dar certo. Né? Nessa época, quando ele falou assim, isso tudo, eu falei, cara, então vamos mudar o nome da empresa. Há outro desafio com ele. Porque Lívia estava gravado na cabeça dele. Falei, como que muda o nome da empresa? Porque eu não conseguia ver Lívia Shoes alto. Lívia Shoes, Lívia, não, nada a ver. Você entendia que Tinha que a gente precisava de um rebrand para mudar, de fato, a percepção de valor do cliente para com a empresa, sabe? Até mesmo preço, tudo isso, depois do rebrand, a gente conseguiu mudar, porque a gente trouxe valor mesmo, sabe? Para todos os nossos produtos. E eu lembro que quando a gente mudou o nome... para eu apresentar ele. Tudo era um desafio, cara. A gente sentou na sala, eu botei na televisão. Olha, todo um pai, preparo. Todo um preparo. Live é pra gente não perder a identidade que você gosta, do Lívia. Aí o EV de Eleve, Lugar Alto, baseado em Isaías. O EME pra trazer esse Live EME. Aí ele ficou assim. Aí começou a chorar. Aí ficou Live EME, Live EME, Live EME. Live EME cola. Aí eu falei, cola, pai. Então, ele veio mesmo. E nisso a gente contratou contratamos uma agência de marketing para fazer todo esse processo de name. Foi assim, bem... E assim, a gente se especializando nisso, a gente foi para um galpão maior. E no galpão maior, para você ver que a gente é tão limitado que às vezes nós já estamos faturando um valor ok e ainda assim a gente quer se sobrecarregar de trabalho. Eu não tinha um financeiro e um administrativo dentro da empresa. Eu fazia tudo. Mesmo depois de já poder ter, já né? Já tinha. Nisso a gente já estava no segundo galpão, que é o que a gente tem hoje, que é enorme. Tinha salas de tudo em cima e eu não tinha um financeiro e um administrativo, porque eu achava que eu conseguia resolver muitas demandas em cima de mim. A minha mente também um pouco limitada sobre... Eu sou empresária, então eu tenho que resolver tudo, sabe? É o meu perfil dominante, então eu não quero... Difícil, sanguínea... E aí eu não, Foi difícil largar o osso ali. Foi difícil largar o osso também. Imagina o quanto você devia estar sobrecarregada, porque se vocês já tinham crescido, ido para um espaço maior... Por que não, né? Já tinham tido conquistas, né? Ou seja, não se tratava de poder ou não. Isso. Era realmente algo na sua mente que você entendia, tipo, se eu largar, as coisas não vão dar certo, tanto quanto estão dando. Exatamente. Ninguém vai fazer igual a mim. Exatamente. Ou vai desandar. São pensamentos, né? Sabotadores. Isso aí, sabotadores 100%. Nisso, eu comecei uma mentoria. Na mentoria, com o Ian Yuri. Um beijo, Ian. Sou apaixonada por ele. Nós somos, eu e Leonardo, assim, apaixonada por ele, pela Rayane. São pessoas assim Explode a sua cabeça e pronto. Ele abria 1000 abas e quando a gente começou a mentoria, logo que ele viu tudo, abriu tudo, entendeu, ele, primeiramente, vai contratar um financeiro e um administrativo. Eu, quê? E com formação. Aí eu, quê? Não? Como? Tipo, eu não entendia que a empresa estava num patamar que nós poderíamos ter um financeiro e um administrativo formados. Sabe? Prontos para aquilo mesmo. E aí ele não vai contratar com formação. Falei, que isso? Aí eu já tinha feito curso de perfil comportamental, sei contratar e tudo mais. Falei, tá bom, vou contratar. E aí fui contratar. Contratei, no final das contas, 2 amigos que têm formações. A do administrativo é uma amiga e o do financeiro também é um amigo. Hoje eu sei trabalhar assim com... Porque tem isso também, né? Você não pode contratar amigos se você não está preparado, não tem maturidade para lidar com amigos no trabalho. E sei trabalhar muito bem, eles são super profissionais, né? E aí a empresa começou a dar um novo rumo, né? A gente teve um novo rumo. Você vê que cada um no seu momento teve que abrir mão daquilo que achava, né? Porque o seu pai, no período dele, teve que abrir. Isso aí. Você também. E empreender é isso. É você saber que nem sempre você vai saber o que é o realmente melhor. Às vezes você vai ter uma visão que você acha realmente... E você vai estar fazendo o seu melhor. Mas vai ser melhor ainda se você sair desse lugar e entregar para alguém fazer. Porque você pode ser essa mente pensante, né? Se voltar para outras áreas que, de repente, outras pessoas não vão ter o seu olhar, não vão... Que é o comercial e o marketing, que é o que eu gosto. Né? Que hoje eu entendo isso. Que é a alma do negócio isso mesmo, aí, né? alma. Porque se você não tem isso... E se você não constrói essa relação com o público, porque a gente está sempre falando aqui, principalmente quando a gente fala sobre redes sociais, posicionamento, que é um medo de muita gente, né? Porque quando você empreende, você sabe ali o que você faz ou o que você produz. Ninguém faz ou produz, promove um serviço ou vende um produto com a intenção de se tornar a propaganda desse produto. Normalmente você quer só ali, olha, eu quero vender isso aqui
e quero o dinheiro chegando na minha conta. É isso que eu quero. Mas o como isso vai acontecer, né? Quase que impossível nos dias que a gente vive hoje, de a pessoa não ter que se posicionar, de a pessoa não ter que ir para a internet, de a pessoa não ter que construir ali uma imagem em que a cara... Ela é a cara do negócio dela. Porque eu uso muito essa frase, você é a cara do seu negócio. Todo treinamento que eu dou, primeiramente, vamos fazer um story. Mas isso que você está falando, Lívia, sobre todas as etapas que você passou pelo seu negócio, como esse posicionamento foi importante, e é inclusive a dificuldade que muitas pessoas têm, porque assim, quando você tem um negócio, seja ele de serviços ou produto, qual é a sua finalidade? Eu vou vender isso aqui e eu vou ver o Pix entrando na minha conta. É o objetivo de todo mundo. Independente do que você vende, do que você faz, o objetivo de todo negócio é lucro, né? Sim. Só que a gente muitas vezes não pensa no como isso vai acontecer e o como hoje em dia se tornou obrigatório, não é mais opcional, não é algo mais que eu vou focar mais nisso aqui, mas eu não vou fazer essa parte, eu não vou me posicionar na internet, ou eu não vou aparecer. Se tornou algo que não é mais uma opção. E a gente sempre fala aqui com muitas mulheres que tiveram dificuldades de aplicar isso no seu negócio, de ser mesmo a cara do seu negócio, né? Porque por mais que você tenha mudado ali o nome, é a cara da Lívia. As pessoas sabem que a Lívia Meia é a Lívia e conhecem a Lívia. É o negócio dela de todos esses anos. Eu acompanho a Lívia desde não sei quando, né? E as pessoas se orgulham disso, de se relacionar com quem você é, né? Porque elas se sentem parte do crescimento da marca, do tudo que a marca... É isso mesmo, é uma história, né? Que as pessoas vão construindo. E as pessoas se relacionam com a gente, com pessoas. E a gente percebe, eu tenho percebido, assim, não só das convidadas que a gente traz aqui, o como é sempre um marco quando essa mulher não faz isso e ela passa a fazer, ela vive normalmente um divisor de águas no negócio dela, né? De forma que às vezes ela não acreditava eu vou fazer esse vídeo aqui, eu vou aparecer, eu não queria, mas eu vou lá, botar o celular, e aí, gente, bom dia, isso aqui lá. Hoje, mostrar suas promoções, mostrar o seu produto, como que usa, dar dicas. E aí aquilo, né? Vão vir as críticas, é blogueira, não sei o quê. Porque sempre tem, né? Das pessoas mais próximas. Das pessoas mais próximas. E eu digo isso aqui, gente, nem sei se a Lívia ouviu coisas do tipo, acredito que certamente sim em algum momento. Mas são críticas de que quem faz vai ouvir, né? Mas da mesma maneira que você vai ouvir, você também vai ver os frutos disso. Porque da mesma maneira que haverá pessoas que vão te ridicularizar, te diminuir, dizer, blogueira agora, vamos ver até quando isso vai dar, que bobeira. Vai ter pessoas também que vão se interessar pelo seu produto, pelo que você faz, pelo que você vende, através de se posicionar. Então, assim, super incentivo, mais uma vez, a gente está sempre falando isso daqui, é que você mostre o seu negócio, sim, faz o seu vídeo, sim. E assim, Mayara, eu falo assim, pode até parecer um pouco grossa falar assim, mas eu não me importo com a opinião de quem não compra de mim. Não me importo. Não me importo, porque... Mas é isso, você tá certíssima. Não me acrescenta, sabe? Então, assim, o quanto eu puder fazer pra Lívia Meia, o quanto eu puder aparecer, eu vou aparecer e falo mesmo para as empreendedoras, apareçam. Quem não se expõe ao ridículo pros outros, né? Porque às vezes acaba sendo um ridículo pra gente, não alcança o extraordinário. Então, assim, pra alcançar o extraordinário, você precisa literalmente, assim, ultrapassar os seus limites, as suas barreiras e as barreiras que as pessoas impõem pra nossa vida e a gente coloca como uma verdade. E saber vencer isso, lidar com isso é importantíssimo, porque eu não conheço, Lívia, ninguém que tenha construído nada relevante, seja um negócio, seja uma família, seja uma ideia. Eu não conheço ninguém que tenha construído nada relevante que não tenha se exposto ao ridículo. Porque o que é se expor ao ridículo, né, que a gente está falando aqui? É você estar à mercê daquilo que as pessoas acham ou pensam. Porque, afinal de contas, nós vamos sempre estar. Porque você fazendo, vão falar. Você não fazendo, vão falar também. O importante é o Pix chegando na conta, você feliz da vida, com as suas contas pagas, sua família feliz e vivendo o seu sonho, vivendo o seu propósito. Eu penso que, infelizmente, a gente não vai ter como fugir desse tipo de coisa. E cada vez mais, porque hoje as pessoas, eu não sei o que acontece hoje na mente do ser humano, acho que é uma degradação. Isso já é um outro capítulo do podcast. Tem alguma coisa acontecendo na mente do ser humano que hoje as pessoas se sentem muito à vontade para falar certas coisas que, diferente de outros tempos, né, as pessoas tinham vergonha de certas coisas que as pessoas não têm.
E isso realmente é ridículo, né? Então, a gente mostrando o nosso trabalho. Mas é bacana falar isso daqui, Lívia, porque eu enxergo que isso foi também uma virada de chave no seu negócio, né? Investir, acreditar, aparecer e, como você falou, se importar com a opinião de quem compra de você. Isso é até legal de você ter compartilhado aqui, para que você, empreendedora que está nos assistindo, leve isso para sua vida também. Se importe com a opinião de quem compra de você. Se não compra de você, não importa. Não importa. E é real. Porque quem compra de você é quem está ali gostando do seu trabalho, gostando do seu resultado. É quem vai dar sugestões para você melhorar porque gosta do seu produto. É quem está ali para ser o seu alvo de estudo, né? O seu cliente. Vai agregar valor, né? Dentro da empresa. Lívia, o nosso tempo acaba muito rápido. Infelizmente. Mas eu amei te receber aqui. Eu queria que você pudesse dar um recado aqui, ó, na sua câmera, para outras empreendedoras que, de repente, já te acompanham, né? Conhecem aí um pouquinho da sua trajetória, são clientes da LVMH. Queria que você falasse também onde a gente pode te encontrar nas redes sociais, tanto você quanto a sua empresa, porque, de repente, tem aqui alguém que não te conhece, vamos fazer aqui na prática, né? Aquilo que a gente acabou de falar. Mas queria te agradecer muito por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da sua trajetória, da sua marca. Sei que isso é só 1%. 0,1% de tudo aquilo que você viveu durante esses anos. Mas eu tenho certeza que com muita certeza mesmo, que outras mulheres se sentiram inspiradas pela sua trajetória e não vão desistir por causa desse episódio de hoje. Olha, um recado. Ontem aconteceu algo que foi muito interessante. Eu costumo dizer que o que sustenta uma empresa de pé é o propósito do porquê ela nasceu. Sabe? Ela nasceu por esse propósito aqui e depois vai vindo princípios e valores, né? Que você coloca ali dentro, que é a missão, visão e valores, né, da empresa, que você põe ali. E o propósito da LVMH sempre foi acrescentar valor e transformar a vida das pessoas, seja diretamente ou indiretamente, seja colaborador ou cliente. E ontem eu fui numa confeitaria que abriu lá em Caxias e a Yasmin Carvalho, ela vendia bolo lá em cima, né, da praça e ficava lotado. E o meu marido sempre passava lá e comprava bolo para levar para casa para comer. E aí ontem ele falou, vamos passar lá rapidinho? Eu falei, vamos. E aí quando a gente entrou na confeitaria, ela tava lá. Eu não lembrava, assim, dela, né? E aí eu sentada, aí ela olhou pra mim e falou assim, eu já vendi muito sapato seu. Aí eu falei, sério? Aí ela, sério, já vendi muito sapato seu, você não tem noção. Lá no Feirão Moda Rio, ela é. E aí a gente começou a conversar e eu cheguei à conclusão de que o sapato talvez foi o recurso para ela comprar a primeira farinha de trigo. Sabe, e assim, a única coisa que eu peço que para Deus, da LVMH, é que ela transforme a vida das pessoas, indireto ou diretamente. E o conselho que eu dou para todas as empreendedoras que estão aqui ouvindo é que nunca se percam do seu propósito e busquem conhecimento. Porque eu falo que se um dia tudo acabar, se um dia a LVMH acabar, tudo que eu tenho de sapato, de matéria-prima, de loja, de insumo, tudo acaba. Mas o conhecimento que eu obtive, que eu busquei todos esses anos, nunca vai acabar. O conhecimento ninguém tira de você. Então se especializa, não começa a empreender comprando só o produto, mas começa a empreender comprando o produto e comprando cursos, investindo em cursos. Hoje a gente tem também uma série de conteúdo gratuito, sim, né? Que eleva, sim, o nosso conhecimento, mas investe, vê valor em estudar, sabe? Estuda gestão, estuda marketing, estuda vendas, estuda pessoas e busque conhecer cada vez mais sua equipe, né, seus colaboradores e principalmente seus clientes. E assim, o estudo, o conhecimento, ninguém tira de você. Então, busque aprender e se finque no propósito que Deus colocou na sua vida e no seu negócio. É isso! Receba aí essa dica diretamente da Lívia Batalha. Em minhas redes sociais, né? Isso, só nas redes sociais. Fala pra gente. Meu Instagram é Lívia Batalha, @Lívia Batalha, e o da empresa é LVMH Calçados. LVMH, segue lá para ver um pouquinho do dia a dia da Lívia, para você se inspirar e também conhecer os produtos que são maravilhosos. Inclusive, depois vou fazer um vídeo do meu recebido, tá? Fiquem ligadas. Gente, muito obrigada, Lívia. Deus te abençoe, abençoe seu negócio, sua família, tá bom? Que o Senhor pode te prosperar de todas as maneiras. Pessoal, se você nos acompanhou até agora nesse vídeo, não deixe de dar um joinha aqui embaixo, curtir esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e também se inscreve no nosso canal, recomenda ele, manda esse vídeo, esse episódio para uma mulher que você sabe que precisa ouvir e dar uma guinada aí no seu negócio, tá bom? Um beijo e até a próxima!